Olá, boa noite, meus amados. Vamos para a meditação do nosso texto de hoje à noite, dos textos, pensando na sexta-feira da paixão do Senhor Jesus Cristo. Devemos lembrar inicialmente, nós já observamos a quinta-feira da paixão, onde a Páscoa judaica foi celebrada, a ordenança da ceia foi instituída, os discípulos de Cristo receberam as suas últimas instruções, capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Também lembramos que ali foi dado o mandamento do amor, pelo qual eles deveriam, ou nós, como discípulos de Cristo, deveríamos ser conhecidos. O mandamento do amor em João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Também foi dado a conhecer naquela ocasião que ele se ausentaria dos seus discípulos e que eles seriam dispersos em meio a isso. Pedro, naquela ocasião, se colocou como dizendo que isso não iria jamais acontecer com ele, mas Jesus o avisou: Pedro, na verdade tu vais me negar quando a tua fé for provada, quando a tua fidelidade para mim for colocada em xeque, tu vais falhar. O que nos faz pensar, né, como nós somos muitas vezes falhos quando a nossa fé é colocada de fato sob teste de nossa confiança em Deus, de nossa fidelidade ao Senhor, e às vezes nós o negamos, como Pedro também o negou. Também, meus irmãos, depois daquele evento da celebração da ceia do Senhor instituída para a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles cantaram um hino, era a prática depois da celebração da Páscoa. Eles cantaram um hino e os seus discípulos, junto com os seus discípulos, eles vão se retirar para orar. Eles vão se dirigir a um jardim ao pé do monte, também chamado ali do Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, mas no Jardim do Getsemane. Ali nós observamos, e Lucas é o que registra o destaque sobre a intensidade da angústia de Jesus. É Lucas 22, o verso 39, que faz esse registro da angústia do Senhor Jesus Cristo. Ali diz que no verso 44, que posto em angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corre até o chão. Então eles foram para o Monte das Oliveiras, mais propriamente ao pé do monte, no jardim do Getsemane, e em oração, em tempos e momentos vários de oração que Jesus esteve ali com os discípulos, ele suou gotas de sangue. Tamanha era a intensidade da sua dor, da sua tristeza por aquilo que ele sabia que ele aguardava. Nós devemos pensar que nós tiramos algumas lições sobre a oração de Jesus. Primeira, da oração de Cristo nós aprendemos que ninguém está isento da dor ou do sofrimento. Porém, todos aqueles que confiam em Cristo terão a sua graça para suportar as aflições. Você deve lembrar que o próprio Cristo disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A segunda lição é que o sofrimento pode fazer parte dos propósitos de Deus em nossa vida. Portanto, devemos nos submeter à vontade de Deus com resignação e expectativa das bênçãos que haverão de se seguir. Jesus declarou em sua oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice.
mas não é a minha vontade, é a tua que deve ser realizada. E note que a bênção seguiu-se. A Filipenses 2,9 registra, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo isso para a glória do Pai. Então, às vezes, a dor ou o sofrimento pode estar dentro dos propósitos de Deus, mas eu devo enfrentar com resignação e esperar a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor, dentro daquele propósito que Deus tem muitas vezes sobre nossas vidas. Jesus, finalmente, ele é preso com a ajuda do traidor, como nós já observamos noutra ocasião. Mateus 26 faz este registro no versos de 47 a 50, que diz assim, Mateus 26, 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, com porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo que eu beijar esse prendei-o. E se aproximar de Jesus, ele saudou o Rabi e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? E se aproximaram e lançaram mão de Jesus. Assim, Jesus foi finalmente preso com a ajuda de Judas, o Iscariote. E aí acontece o beijo da traição. Hoje temos este dia, a Sexta-feira Santa. Interessante, é um dia tão horroroso por aquilo que vai acontecer, mas ao mesmo tempo é um dia especial. A Sexta-feira da Paixão de Cristo, uma vez que o mesmo Jesus, ele declarou lá em João 13, verso 1, que ele nos amou, e ele nos amou até o fim. Ele estava pronto a cumprir o propósito da salvação dos pecadores, e nos amaria até o fim. Então vamos fazer nossas lições, aplicá-las aqui para nós, acompanhando os acontecimentos desta Sexta-feira da Paixão. Jesus é preso. E naquela Sexta-feira da Paixão, ele é colocado perante o Sinédrio. Ele vai ser colocado diante do sumo sacerdote Caifás, onde também já aguardavam seus acusadores. Mateus 26, e o verso então de número 57, registra isto, que os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões já estavam reunidos. Preso, levado a Caifás. Os versos mais à frente vão registrar os acusadores religiosos. Que coisa interessante. Pessoas religiosas, homens que conheciam a letra da lei, que conheciam as promessas sobre o Messias do hebraico, ou o Cristo do grego, que ele viria, mas eles não o reconheceram, porque eles estavam de fato interessados em vantagens próprias, em interesses pessoais, em posição dentro daquele governo. Os acusadores religiosos, pessoas que não estavam de fato interessadas na vida com Deus, para andar com o Senhor. Assim, os príncipes, os sacerdotes e todo o conselho estavam presentes no Sinédrio e eles procuravam condenar Jesus através de falsos testemunhos, porque eles não queriam, de fato, que Jesus fosse solto, porque na ideia deles, Jesus iria assumir o lugar. Jesus estava crescendo, a sua popularidade, o amor, a graça, o modo de ele tratar as pessoas, a autoridade que ele tinha em seus ensinos. E isso, na verdade, despertou inveja no coração dos religiosos. E então aí, Mateus 26, o verso 59, diz que os príncipes e sacerdotes e anciões, o conselho, buscavam falso testemunho
contra Jesus, para poder lhes sentenciar à morte. E o verso 60 diz que eles não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas, até que chegaram duas, e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Que coisa então interessante, né? Veja que agora no versículo de número 65, você pode acompanhar no versículo 65, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles concordaram, ele de fato é réu de morte. Testemunhas falsas. Foram testemunhas falsas também para dizer que Jesus não havia ressuscitado, como nós também já falamos na outra ocasião. Falsas testemunhas para poder achar culpa em Jesus Cristo, porque de fato todo o seu ministério foi um ministério de amor, foi um ministério de abençoar as pessoas, de aproximar as pessoas de Deus através da sua vida e ensinando como deveriam caminhar na presença de Deus. Neste interim em que Jesus está no Sinédrio com o sacerdote Caifás, acontece a negação de Pedro, né? Referendando aquelas palavras que Jesus havia dito para ele, que iriam se dispersar e que Pedro especialmente o iria negar. Estava destacando o Senhor Jesus Cristo a fraqueza e a fragilidade de nós confiarmos em nós mesmos e não em Deus, não no seu poder. E Pedro foi usado aqui para revelar, para mostrar esta condição nossa. O diabo pediu para peneirar Pedro, como está registrado em Lucas 22, 21 e 30, Lucas 22, os versos 31 e 32. Mas, amados, o que é também interessante em tudo isto é que Jesus Cristo mostrou a sua graça, o seu favor a Pedro quando disse que ele iria vencer aquela tentação, ele iria vencer aquele fracasso de negar ao Senhor Jesus Cristo. Mas as suas palavras servem para cada um de nós. A nossa deficiência, as nossas fraquezas em nossa fé, nós não precisamos temer, porque como ele disse a Pedro, ele diz a nós também: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se você é um servo de Deus, se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele está agora nos céus e Ele intercede por você. E a sua fé não vai desfalecer, ela jamais sucumbirá, porque ela está guardada por Jesus, como Ele o fez lá em João 17, naquela oração sacerdotal. Cristo é apresentado perante Pilatos. Ele é levado a Pilatos. No capítulo 27 de Mateus, diz que, no verso 1 e 2, que chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem, e manietando, ou prendendo, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos, forjando a culpa de Jesus, o apresentaram ao governador Pôncio Pilatos. Pilatos, na verdade, não achou culpa ao interrogar Jesus, que era passivo de morte. Ele teve até um alerta da sua própria esposa, e por causa disso, ele acabou enviando
a Jesus a Herodes, por ele fazer parte daquela jurisdição. Vamos ler isso em Lucas, no capítulo 23 de Lucas. Nós lemos no versículo de número 7, assim: e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ele o enviou, ele o remeteu. E aí Jesus agora, ele está perante Herodes. Veja, no entanto, o verso 11. Herodes com seus soldados desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Veja como foi também um acerto político para condenar o Senhor Jesus Cristo. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os magistrados e o povo ali. Ele não achou de fato culpa no Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha de que, de fato, em verdade, o acusar. Devolvido então a Pilatos, devolvido ele para que o julgasse. Entregue outra vez. Mateus 27, vamos retornar para o desfecho final aqui desses últimos momentos, tá? Antes da crucificação. Mateus, então, 27, veja, aliás, 26, o versículo de número 11. Nós vamos isso, certo. Não é o de 27, 11, não 26, que fala daquela entrega ao governador Pilatos, que nós estávamos citando. Já falamos que ele foi devolvido, que ele foi entregue, que não foi achado culpa. Agora, no capítulo 27 de Mateus, que é o caminho final aqui dos nossos versos, nós podemos ver no versículo de número 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. Pilatos está em dificuldade. No versículo 20, aí de Mateus 27, diz que os principais dos sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E no verso que lemos, no verso 24, o tumulto crescia. Então Pilatos pede uma bacia, lava as suas mãos e diz que está livre do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas ele, diante do povo, ao falar isto, é interessante como o povo responde, incitado pela corja religiosa, que de fato não amava a Deus e nem amava ao Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no verso 26, então, 25, aliás, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Pilatos, apesar de lavar a sua mão, ele esteve sim sob culpa. Caifás, Herodes, o povo, os religiosos, todos eles têm a sua parte, porque eles manifestaram não temor a Deus, não amor ao Senhor, mas eles revelaram o amor próprio por si mesmos, apenas para terem vantagem, alcançarem alguma posição dentro do reino, dentro daquele governo. Eles não amavam a Deus, por conseguinte, eles não amavam as pessoas verdadeiramente. Agora, Jesus havia deixado o mandamento: amai uns aos outros, como eu vos amei. E como ele disse em João 13:1, eu os amei até o fim. Assim vocês devem também amar uns aos outros. E assim ele vai estabelecer um novo tipo de vida, uma nova sociedade em Cristo Jesus, a partir da obra, a partir da ação dele em nosso coração, a partir da ação dele em nossa alma, a partir da transformação que ele estará operando na nossa vida quando nós o recebemos como nosso Salvador. Jesus é entregue à crucificação. Jesus é entregue à morte. Eu quero terminar por hoje e amanhã nós comentamos mais sobre a crucificação e o dia de sábado. Mas eu quero terminar lendo 1 Coríntios 15, que diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Jesus foi morto por nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa. Isto queremos destacar um pouco mais amanhã, desta obra na cruz do Senhor Jesus Cristo, ainda que nada disso isentou aqueles que o rejeitaram, que o negaram, que o tiraram da sua vida, que foram como Judas, que não o amava de fato em verdade, e que quis se servir dos benefícios, das bênçãos daqueles que estão andando ao lado de Jesus, mas que teve um fim trágico. Deus nos ajude a pensarmos em tudo aquilo que o nosso Senhor passou, todos os enfrentamentos daquele dia, da sexta-feira da sua paixão, até a sua morte. Deus te abençoe, meu irmão. Tudo isso vai nos ajudando a nos fortalecer, o nosso amor e a nossa perseguição a uma vida de fé e a uma vida de honrar ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite. Não deixe de orar, não deixe de estar buscando ao Senhor, não deixe de estar invocando o nome dele. Até amanhã, se Deus quiser.